do Senhor Jesus, né? Hoje nós daremos início à nossa campanha Os Pecados da Língua, certo? E serão 8 encontros, este é o primeiro. A gente vai dar um tique hoje na primeira ministração sobre os pecados da língua. E Deus me conduziu à construção deste sermão, desta campanha, na verdade, que é de autoria minha e nós compartilhamos na nuvem de pastores. Nós compartilhamos na nuvem de pastores, e aí os pastores de outras CRs acabaram também trabalhando esta campanha. Não sei se essa campanha foi ministrada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então pronto, então foi coautora da campanha, né? Que vocês vão ser ministrados com a autora da campanha. E esta série, Os Pecados da Língua, visa desmistificar algumas coisas. Existem pessoas que costumam classificar alguns pecados, colocá-los em níveis diferenciados, e aí a gente escuta uma frase que diz assim: não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Entretanto, alguns nos escandalizam mais que outros. Uns, a gente de fato acha que é pior que o outro, e a gente não liga para alguns e dá muita atenção a outros, né? E aí a gente vê que de fato é muito comum nós vermos cristãos minimizando algumas coisas. Algumas coisas ficam tão pequenas que acabam se tornando hábitos, e hábitos muito ruins. E hoje, o pecado da língua que será tratado hoje é a mentira. E eu sei que nós seremos confrontados. A mentira rouba muitas coisas. Inclusive, até o final desse sermão você vai ver que a mentira pode roubar a tua salvação. É isso mesmo. Hoje é dia de ser confrontado, e é dia de você dizer assim também: eu precisava dessa palavra. Não exatamente porque eu sou mentiroso ou mentirosa, mas para que eu evite, para que eu me proteja, para que eu tenha cuidado. A Bíblia diz que o homem prudente vê o mal e se esconde. A Bíblia também diz que a gente está no pé tudo para que não caia. Então, esse aqui é o celular. E ela aqui, eu posso mexer aqui dela? Só para dar uma ajustada ao aqui. menor sinal, repreenda todo o mal. Porque o mal só entra nas nossas vidas por intermédio de brechas, portas, só fazer isso, só mudar de cima para baixo. Quem abre estas portas? Nós abrimos. Só dar uma ajeitada. Como o pastor abrimos portas? Com as nossas atitudes. Isso aí. Entende? Então, eu não sei se você já percebeu a quantidade de pessoas que já passaram pela sua vida, ou talvez você conviva com essas pessoas, que tenham esse envolvimento íntimo com a mentira, com injúrias, com calúnias, com palavras feridas, falas sem nenhuma misericórdia. E o fato é que, infelizmente, muitos de nós, quando lemos sobre as obras da carne, que está engalecido, a gente olha com um olhar muito mais forte e de julgamento para, por exemplo, pecados como prostituição, como adultério. Mas a gente não costuma olhar para alguns pecados, como por exemplo esse, que será ministrado hoje nas orações, que é a mentira. Lucas 6,44 diz assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos em espinheiros, nem tampouco uvas em ervas daninhas. E aí, quando o Senhor me leva a falar sobre a mentira, uma das perguntas
iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco. Nós precisamos de ti. Hoje nós vamos tratar de um pecado terrível que é a mentira. Ele tem destruído famílias, negócios, empresas, casamentos, igrejas. Tem destruído amizades, lares. Hoje nós queremos nos cobrir com o teu sangue, Jesus. Nos proteja. E que nós possamos ser cristãos, realmente, pessoas comprometidas com o teu evangelho, para levar a tua verdade. Saber primeiramente como tratar isso dentro de nós. E depois discipularmos, ensinarmos quem está no nosso derredor. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 12, 22. A verdade de Deus vai nos dizer algo sobre a mentira, além do que já foi falado de uma forma genérica em Tiago. Ele vai falar que a mentira é um pecado que nós devemos evitar a todo custo. Olha o que diz Provérbios 12 e 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Que coisa linda. Deus se alegra, se delicia quando alguém abre a boca e fala a verdade. Entretanto, ele abomina aqueles que mentem. Além disso, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, olha só: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E aí continua: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, ou seja, a velha natureza, não é? Com todos os seus defeitos. Então, se nós formos pesquisar a verdade de Deus, as Escrituras, a palavra, está o tempo inteiro, além de tantos ensinamentos, nos ensinando também a não mentir. Porque de fato, meus irmãos, a mentira é um ato que traz consequências espirituais gravíssimas. A mentira é contrária à natureza de Deus. Agora, ao contrário disso, dentre tantas coisas que são próprias da natureza de Deus, uma delas é a verdade. João
gente sabe o que faz alguém que tem a natureza divina. Jesus era Deus encarnado, divinamente homem e humanamente divino. E a gente sabe o que faz alguém que tem a natureza divina. Ele tinha natureza humana, mas também tinha natureza divina. O que faz? A pessoa que tem a natureza divina, ela toma decisões. Ainda que as decisões que ela tome importem em sangrar, importem em sofrer, importem em morrer, que foi o que aconteceu com Jesus. Então você não está aqui à toa, talvez tenha sido um grande sacrifício sair de onde você saiu hoje, estar aqui exatamente neste horário. E talvez seja um grande sacrifício você voltar para casa também, porque se você Deus sabe o que acontece nesse Rio de Janeiro para voltar para casa. Mas eu quero lhe dizer que vale a pena sim. Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele quer mudar algo dentro de você. Hoje é o dia que Deus vai começar a entrar na tua vida. Você vai começar fechando a primeira porta, a primeira legalidade que Satanás tinha contra você, que impedia você de prosperar, que impedia você de fazer aquilo que Deus quer que você faça, que impedia de você, inclusive, encontrar um grande amor, se manter no ambiente de trabalho, se manter até no ambiente eclesiástico, porque tem hora que dá vontade até de sair da igreja, mas Deus está dizendo assim: eu estou acabando com isso, eu estou fechando a primeira porta hoje. Amém? Louvado seja Deus. Então veja bem, a mentira traz consequências terríveis, traz consequências negativas, inclusive e principalmente nos nossos relacionamentos interpessoais. Se você está com sua Bíblia aberta, Provérbios 19:5, nós lemos algo muito importante, muito interessante. Provérbios 19:5 diz assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapa. Gente, isso é a promessa de Deus. Até o juiz promete isso também, né? Na hora de uma audiência. A pessoa se treina todinha na frente do juiz, na hora de uma audiência. As partes entram na sala de audiência. O juiz olha para a testemunha e diz assim: olha, você está aqui para prestar auxílio à justiça. Se você mentir, você poderá ser processado e até mesmo preso. Você se compromete em dizer a verdade? A pessoa se treina todinha. Se for uma testemunha falsa, paga para contar mentira, ali mesmo ela se desmonta, só se for muito cara de pau. Mas Deus tem várias passagens, nos mostra no ensinamento, falando que o mentiroso não escapará. Porque não escapa nada. A Bíblia diz que Satanás ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas ele só consegue fazer isso se nós dermos brecha, se nós dermos esta permissão. E aí, muitas das vezes, você não vai, irmão, ser destruído, sendo atropelado. Mas você vê como ele acaba? Por exemplo, ele entra no teu relacionamento. Que aí dá para pegar mais um foco de ver o pessoal ver na pregação. Né? Amoroso, afetivo, destruído, já não consegue nem querem mais viver. Muitas das vezes tiram até suas próprias vidas, porque não conseguem mais suportar. E aí se pergunta: mas o que foi que eu fiz, pastora? Não lembra que o que destrói a vinha, não necessariamente é um incêndio, são as raposinhas, como está descrito no livro de Cantares de Salomão. São as pequenas coisas. Quantos relacionamentos a gente vê destruídos? Quantos casos, casamentos, relacionamentos foram impossíveis de serem restaurados por causa da mentira? Um abismo vai chamando outro abismo. Que aí dá para pegar todo mundo prestando atenção na palavra. É uma mensagem. Aí você queria: não, o pessoal não trabalha. Você ativa a mensagem, apaga o texto. Não, é aquele contatinho das antigas. Quantas vezes que aí o abismo vai chamando outro abismo? E a mentira, veja, ela não só prejudica você,
verdadeiros. Amém? Veja, a mentira, para quem não sabe a definição, eu acho que todo mundo sabe o que é mentira, mas nunca encontrou uma definição. Mas a mentira nada mais é do que uma afirmação falsa, dita por alguém que sabe que aquilo é falso. Veja, às vezes a gente pode falar alguma coisa e a gente não sabe que aquilo é falso. Mas o mentiroso, ele sabe que aquilo é falso e ele sustenta aquela falsidade. E eu estou só dando a definição, eu não estou dizendo por que as pessoas mentem. Os motivos podem ser vários. E isso é contado de fato para que os ouvintes de verdade creiam nos seus dizeres. A coisa não é dita assim aleatoriamente. Existe uma intenção. É claro que quando a gente vai para o campo da psicologia, existem sim explicações. Existem fatores, segundo os psicólogos, fatores psicoemocionais que eles acham complexos, como a ansiedade, o medo, a insegurança, a frustração, que podem provocar isso. Tem uma reportagem da UOL de 2019, ela publicou uma matéria muito interessante. Ela disse que foi realizada uma pesquisa na Universidade da Califórnia, e essa pesquisa concluiu que um estudante universitário mente em 1 a cada 3 interações sociais. Então eu falei aqui com o meu irmão, parcial, não sei o que, tá tudo bem, ok. Aí eu falei aqui com o meu irmão, na terceira interação social eu vou mentir. Aí o irmão disse, então pronto, vou perguntar qual é o meu número da interação social para saber se ele vai mentir para mim ou não. Mas dentro da pesquisa foi essa. De acordo com o Bela de Paulo, uma psicóloga social, ela que foi a pessoa que conduziu esse estudo, ela diz assim, que os adultos mais maduros mentem em 1 a cada 5 interações. Então veja, os jovens, os estudantes, 1 a cada 3 interações, e os adultos, maduros, eles mentem 1 a cada 5 interações com outras pessoas. E que são mentiras, como por exemplo, elogiando o corte de cabelo. Você não gostou do corte de cabelo, mas não, ficou bom, ficou bonito. Como por exemplo, tentando parecer interessado num papo que está chato pra caramba. Isso também é mentira. Dizer que está tudo bem, quando na verdade não está, não é? E nós crentes fazemos muito isso. Nossa. E aí, irmão, só vitória? Amém, pastor, amém. Estou bem, eu estou bem, mas não está. Não está. Tem gente que realmente nunca está bem. Eu tenho um ovelho que foi de outro ministério meu, que está no Ministério de Refúgio, mas numa cidade de refúgio que eu não vou dizer qual é, que toda vida que eu pergunto se a pessoa está bem, ele diz, pastor, luta. Aí aquela história, vida, céus, terrível. De fato, a gente nunca está bem. Mas veja, olha o que diz as Escrituras, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, preste atenção, viu? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Você está bem, meu amor? Você está triste comigo? Não, meu amor, não estou não. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. A minha, meu filho, mesmo se eu me perguntar, ela tem logo a cara dela, eu disse, eita Jesus, hoje eu vou ter que organizar alguma coisa. Sei lá, dá tempo de comprar uma flor, correr uma floricultura, fazer alguma coisa, porque o negócio aqui está bravo. E aí, nós precisamos saber quem nós somos, que identidade está impressa em nós, para que a gente, irmãos, siga e seja parecido com Cristo. Esses dias, eu amanheci o dia orando por um vaso, e Deus disse assim, diga a ela que eu não chamei ela para ser feliz, mas para ser parecido comigo. Pois eu vou dizer isso para a igreja toda agora. Deus não te levantou, não te chamou, não te cuidou para ser feliz, não. A pessoa quer ser correndo da igreja com a palavra de Deus, não é, meu filho? Deus te chamou para ser parecido com Ele. E é lógico que nesse caminhar, sendo
inseguras. São pessoas que têm um pavor imenso de magoar, de desapontar o outro. Elas já foram tão rejeitadas. E quando elas encontram alguém, elas precisam manter aquele relacionamento, aquele grupo social, ou aquele amor. Então ela vai mentir. Por quê? Porque elas precisam ser agradáveis. Precisa ser aceita no grupo, nas comunidades. Então ela mente. E aí, como cristãos, como é que a gente fica diante disso? Porque existe uma responsabilidade de quem é mitomaníaco e a responsabilidade dos irmãozinhos que estão na igreja, que sabem que quando o irmãozinho abrir a boca, vai vir mais uma mentira ali. Como nós devemos agir? E aí, daqui a pouquinho, não é? No decorrer dessa mensagem, o Espírito Santo vai nos ensinando. E eu quero dizer uma coisa para você ainda, que a gente esteja diante de um distúrbio psicológico. Eu quero lhe dizer que há esperança. Porque quando alguém reconhece a sua identidade em Deus, meu amado, não existe nada que tenha o poder de lhe paralisar e de lhe colocar num lugar que não é seu. Quando você diz, eu tenho a natureza de Deus, a minha identidade, eu sou filho por adoção. Quem tinha natureza era Jesus Cristo, em verdade. Mas eu sou filho adotivo de Deus, aleluia. Não sou qualquer um, não. Eu fui adotado, lavado e bendito no sangue de Jesus. Então, quando eu recebo esta filiação, esta identidade, tudo muda. Não existe coisa infernal que possa nos tirar do lugar da verdade e nos colocar no lugar dessa mentira. Não existe nada mais forte na vida de alguém. Não existe nada mais que o empodere e que o traga autoestima para si do que levantar, cingir os lombos, levantar a cabeça e dizer assim, eu sou filho de Deus. Você não vai me entristecer, você não vai me humilhar, porque eu tenho um pai, eu tenho um dono. Eu estava largado na vida, mas agora eu tenho um dono, e o nome dele é Jesus, que me comprou, que me lavou com seu sangue, aleluia. Mas João 1:12 diz, mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Existem alguns mentirosos aí que usam a Bíblia para tirar você da graça, para excluir você dos caminhos de Deus. Nem quer entrar no céu e fica com o pé na porta para tu tropeçar e não entrar. Repare mesmo. Que luta. Tem gente que mente nesse nível. Mas a Bíblia diz que quando você creu, você adquiriu um direito, que é direito adquirido, meu aleluia. E esse direito diz que você é filho, aleluia. Então, quando qualquer pessoa, sendo usada pelo diabo ou pela sua própria carne, vier com qualquer discurso diferente, eu sou filho, e eu tomo posse da minha identidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça. Siga. Não olhe nem para trás. E nem se junte com pessoas mentirosas. Porque o que a gente mais vê em igreja tradicional são mentirosos no púlpito, colocando as pessoas de manada para o inferno. Isso é terrível. Jesus, quando veio, não veio para levar ninguém para o inferno, foi para apontar o caminho para o Pai, o caminho para o céu. E aí tem um exemplo muito curioso, muito interessante. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Leremos dos versículos de 1 a 11. Rapaz, esse capítulo mexe muito comigo, porque vai falar de um casal. Meu Deus, eu falei sobre isso com amor. Casal que mente junto, morre junto, não é? Atos capítulo 5. Eu vou ler aqui no telão, para ficar na mesma versão. Capítulo 5, de 1 a 11. Olha só o que diz. Tem outra versão? NVI tem? Ou NTLH? Vamos na mesma versão. Diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração?
coração. Só deixa aí uma pausa. Quando o Espírito Santo tomou de conta das pessoas e as encheu, as pessoas, a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Não faltava nada para ninguém. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a vender os seus terrenos, as suas propriedades e repartir tudo com todo mundo, com quem não tinha. Olha que socialismo, né? Eita, glória. Aí, quem fez um pouco antes disso, antes desse episódio, Barnabé fez isso. Então eu acredito que Barnabé, filho da consolação, trouxe o seu valor para consolar. Eu acredito que aquele casal disse: a gente vai fazer mesmo, né? Porque está todo mundo fazendo, então vamos fazer a mesma coisa. Então eles foram lá, venderam seus terrenos, o terreno, só que mentia o Espírito Santo, ou para alguém que tem o Espírito Santo, o preço pode ser alto demais. E Pedrão, amado, o Pedro, ele estava no óleo, o Espírito Santo tinha acabado de pousar. O bicho, na primeira pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus, o cara estava no óleo. Aí mentiu para Pedro. Repare. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Continue, por favor. Antes de vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Continue, por favor. Assim que ouviu isto, Ananias caiu morto. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Continue, por gentileza. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: que luta, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi? Sustentou a mentira, né? Foi? Respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram do lado do seu marido. Tem mais um versículo. E toda a igreja, isso aqui é importante, e toda a igreja, e todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados. Deus não quer apavorar ninguém, nunca quis. Mas em alguns momentos, especialmente neste momento da descida do Espírito Santo, da formação da igreja, Deus precisava dar um recado. Ele precisava dizer assim: olha, eu sou a dor, mas eu também sou o consumidor. Vocês abrem os olhos de vocês. E quando eu olho para esse exemplo, eu fico impressionada. Você pode perguntar: pastora, foi Pedro que matou Ananias e Safira? Não. Ali existem intrinsecamente 2 poderes
disse, eu não vou me contaminar com isso. Então não adianta, não importa se eu estou dentro de uma Babilônia, não importa se eu estou no meio de um povo idólatra, eu não vou me misturar com a mentira. E Daniel, no capítulo 6, ele se recusa a se prostrar diante de um rei que se acha Deus. E mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida, como ser enviado para a cova de leões, como de fato foi, ele preferiu isso do que se prostrar diante de alguém que não é Deus, porque ele primou pela verdade. E aí eu quero lembrar mais uma vez, João 8:44, escute isso, já falei sobre isso, mas eu vou ler, eu quero que você preste atenção. Mais uma vez eu quero lembrar que o pai da mentira é Satanás. Diz assim o texto sagrado, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, isso aqui para mim é muito sério. Sabe o que acontece com quem mente? A pessoa que mente é excluída da presença de Deus. Salmo 101:7 diz, o que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E aí, eu só posso concluir que os desonestos, eles não entrarão na cidade de Deus. Inclusive, começaremos uma campanha agora, domingo, chamada Pedras da Promessa, baseada em Apocalipse 21. A primeira pedra é jaspe, uma das primeiras pedras da cidade santa. E na cidade santa, Nova Jerusalém, que desce dos céus, preparada para aqueles que foram salvos. Ei, a Bíblia fala daqueles que irão morar na cidade santa, daqueles que terão paz. E Apocalipse 22:15 diz assim, ficarão de fora. Quem vai ficar de fora da cidade santa? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. Tu viste aqui homossexual? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora, os feiticeiros, toda e qualquer religião de feitiçaria, toda ela, que Jesus não é o centro, ele chama de feiticeiro. Os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E aí, veja bem, nós nos intitulamos cristãos. Mas como eu posso me intitular cristão e eu não obedecer a Deus? E eu ser considerado mentiroso? 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Tem uma faixa escrito mentiroso na cara da pessoa, que diz que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. Então eu acho que está muito claro isso. Meu Deus do céu, às vezes a gente passa tanto tempo preocupado com tantas coisas na nossa vida. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar. A gente se preocupa com as coisas que são perecíveis, que são corruptíveis. Mas a Bíblia diz que a gente deve se preocupar com aquilo que é incorruptível, que é a tua alma, querido. A tua alma, o teu corpo. A Bíblia diz que quando a gente morre, o nosso corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, que é o centro das nossas emoções, a nossa psique, a nossa alma segue o destino, céu ou inferno, amado. É muito sério. Tem gente que investe tanto em tantas coisas. Talvez você esteja achando dinheiro, glória a Deus, preocupado se vai investir na Petrobras, no CDB, no CDI, mas invista na sua salvação.
gente faz com que a ovelha confesse para o cônjuge, para que haja a mínima possibilidade de restauração. Eu posso dizer que nesses quase 15 anos de cidade de refúgio e 20 anos de pastoreio, o índice foi de 99%. Até agora só se separou um casal. O resto, graças a Deus, também está feliz. Porque depende de como a coisa é conduzida. E aí, veja bem, como nós podemos agir diante da mentira? Primeira coisa, diante de um mentiroso e diante de uma mentira. Seja você o mentiroso, seja você o alvo da mentira. A primeira coisa que Deus disse para mim, olha, fala para eles que eles precisam agir com misericórdia pela vida do mentiroso. Você não vai tacar o pau na cabeça de ninguém. Amém? Veja, seja você vítima de um distúrbio psicológico, ou talvez mesmo uma falta de caráter, enfim, não sei. Jesus é a sua única chance. Sim, a terapia é de Deus. O psiquiatra, o remedinho também é de Deus, aleluia. Mas Jesus é fundamental. Se você vive com uma pessoa compulsiva pela mentira, tem perguntas que você pode fazer que são simples. Se você vai começar uma briga, se você disser, minha filha, você está mentindo de novo, você vai começar logo uma briga. Tenha calma. Tem um jeitinho de falar. Você pode começar a conversar assim, minha filha, de que forma eu posso te ajudar? É porque essa história não é bem assim. Vamos, né? Ou de repente você pergunta assim, meu amor, me diga uma coisa, de que forma eu estou te atrapalhando? Aí a pessoa fica curiosa. Olha, você vem comigo pelas beiradas, que nem papa, sabe? Que papa, a gente toma assim, né? Aquelas beiradas, né? Pois é. De que forma eu estou te atrapalhando? Não é porque eu devo estar fazendo alguma coisa que está te levando a contar umas histórias assim, que não está encaixando. Ou, quem sabe, você possa fazer a seguinte pergunta, meu amor, quais são as atitudes que te deixam, atitudes que eu faça, que eu cometa, que te deixam com vontade de mentir? Eu estou provocando isso em você? Você está mentindo porque, sei lá, de repente você não dura demais com você, você tem medo de mim? Perceba que com misericórdia, com amor, a gente pode fazer. Agora, se todas as vezes que você pegar alguém na mentira, você tacar o pau na cabeça dela, você não vai ajudar. Você só vai estar ajudando. Agora, para quem passa pela experiência de mentir compulsivamente, a chave é trabalhar um novo olhar interno. Você vai precisar de ajuda espiritual com seus pastores, para você de fato encontrar essa identidade em Deus, a psicologia e, se precisar, um remédio também. Você sabe que talvez você faça essas coisas por conta da sua baixa autoestima. Sua autoestima está nos pés, foi enterrada. E aí você acaba fazendo isso. Mas escute uma coisa, a Bíblia vai nos dizer, 1 João capítulo versículo 9, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar da nossa imundícia. Quando você decide ser alguém verdadeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de se sujar. E você para de se sujar, querido, quando você se arrepende. Você se arrepende e depois você confessa. E aí na hora que você confessa, você diz, cara, eu fiz mesmo. Eu fiz isso, eu sou uma adúltera. Eu pequei, eu caí, eu roubei, eu furtei. Ai, eu tenho cleptomania. É algo que é uma doença psicológica, mas eu sei que tenho uma identidade em Cristo Jesus. Você pode vencer isso, amado, em nome de Jesus. Há uma coisa também fundamental. É que nós precisamos entender essa pessoa que vive compulsivamente mentindo. Primeiro, ela precisa entender a sua identidade. E em segundo, a gente precisa entender que a verdade deve ser um valor fundamental nas nossas vidas, eu tenho certeza. Porque já fiz muito da pastoral esses anos todos. Que a pessoa que mente compulsivamente, quando ela mente, ela sabe que ela mentiu na mesma hora. Existem alguns exercícios que podem ser feitos para treinar isso. Uma vez eu dei uma pulseira a um, e toda vida que ele mentia, ele trocava a pulseira de braço. E aí ele foi começando a ter algumas. E aí era uma pulseira apertada, bem apertada, essa pulseira, que era de borracha, e quando ele tirava essa pulseira, arrancava os cabelos.
a gente está muito preocupado com as nossas reputações. A terceira coisa que nós precisamos fazer é pedir perdão a Deus. E aqui, então, eu quero finalizar com uma história muito interessante. Se você quiser subir, viu, para me ajudar a contar a história. Veja, olha só como a mentira pode nos colocar em situações difíceis. Numa universidade, não sei se alguém já morou em República, né? Numa universidade, dois amigos que tiravam notas muito boas em química. Esses caras resolveram dizer assim, cara, a gente só tira 9 e 10. Então vai ter a última prova de final de ano, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos sair para a balada, vamos tomar todas. E aí, a gente vai direto fazer a prova. Não tem problema nenhum. A gente já está achando de boa, já está tudo tranquilo. Se a gente tirar aí o 6, o 7, a gente passa, então está tudo tranquilo. Tá bom? Vamos. Só que na volta da festança, eles acabaram cochilando, não é? Resolveram passar em casa, acabaram cochilando, dormindo e mais perderam a hora. A ideia era ir direto para fazer a prova. E aí o professor, extremamente rígido, e ele disse assim, olha, eu não vou dar segunda chance a ninguém. Só que eles começaram a encher o saco do professor e disseram assim, não, professor, deixa a gente fazer. É que quando a gente estava voltando, a gente saiu, quando a gente viajou, foi visitar a nossa família e tal, e quando a gente voltou, o pneu furou. E aí a gente não conseguiu chegar a tempo. Ele disse, tá bom, então, tá certo. Eu vou dar uma oportunidade para vocês fazerem a prova. Agora, presta atenção. Não vai ser fácil não essa prova. Não, professor, tá tudo bem. Se tirar 7, tá tudo certo. Quando eles chegaram, pegaram uma prova, aí ficaram felizes demais, né? Porque eram 2 questões. Eles só tem 2 questões, né? A primeira questão valia 5. Prova fácil acabada. Eles olharam no chão e fizeram. Aí eles viraram a folha. A questão segunda valia 95. Se tirar uma nota boa, né? Valia 95. Aí a segunda pergunta era: qual dos 4 pneus furou? Dependendo da resposta, eles passariam ganhando ou não. Às vezes a gente é tão vacilão, não sei nem se esse não vacilou, é palavrão ali, né? Mas às vezes a gente é tão vacilão que até para mentir a gente vacila, né, bichinho? Que negócio estranho. A gente quer enganar as pessoas. E sabe o que é que a gente ganha enganando as pessoas? A gente ganha uma porta aberta. A gente ganha muitos demônios afligindo as nossas vidas em todas as áreas. Você pode até estar bem financeiramente, mas está péssimo emocionalmente. Está péssimo fraternalmente no relacionamento com seus pais. Porque não existe aquele que tenha uma porta aberta, que ele tenha paz. Ele não vai ter paz. Nunca vai ter paz. E não é que eu estou aqui querendo isso para vocês. Meu Deus, vocês são as minhas ovelhas, as nossas ovelhas. Nosso papel aqui é alertá-los, é fazer o papel de mãe, como a gente faz com a nossa filha. Nós, quando Melissa, desde pequenininha, às vezes ela tinha medo de falar a verdade. E eu falei, para Deus, fale a verdade. Porque antes a gente fica com raiva de você, por conta da verdade que você disse. Porque depois a gente descobre que é mentira. Eu vou ficar com raiva 2 vezes, eu castigo é dobrado. E aí, é assim que a gente vai ensinando. É de pequeno mesmo. Talvez ninguém tenha ensinado. Talvez você tenha crescido num lar onde a mentira era extremamente costumeira. Para se ter vantagens e tantas outras coisas. Mas essa noite Deus está cuidando do nosso caráter, amém? Da nossa identidade. Não queira prestígio humano. Muitas vezes a gente mente porque quer prestígio humano. Entenda, pelo amor
mas os que agem fielmente são o seu deleite. Feche os seus olhos e eu gostaria que você pensasse na última mentira que você contou, na última falsidade, na última vergonha ou escândalo que você provocou. Diga para Jesus se você está arrependido. Às vezes a gente se sente tão impuro, mas lembre-se, você pode ser purificado essa noite. O tempo de Deus lhe perdoar é só o tempo de você pedir perdão a Ele. Peça perdão ao Senhor por tudo que você fez, querido. Agora dê nomes, né? Senhor, eu quero pedir perdão por tudo. Não. Eu peço perdão pela mentira X, pela mentira Y, pela mentira Z. Eu peço perdão por isso aqui. E hoje, a partir de hoje, Satanás, eu fecho esta porta e tu não tens mais legalidade sobre a minha vida. E quanto mais adoramos ao Senhor, vem confessando, vem falando com Jesus. Canta só por Ele. Aleluia. Seja no bem que me cedeu, ou no mal que eu tenho que enfrentar, meu Salvador me cobriu, o meu Redentor me tirou do chão e me levou até a ti. Abba, Pai, minha cura veio com Ele, meu fardo Ele tomou sobre si. Minha aliança contigo se renovou, minha voz se encontrou, meu coração não é mais só, minha alma se enche de ti. Sua graça, meu Deus, me segue de perto. Graça que me leva diante de sua face. Graça que transborda, graça que me refaz, graça que me sustenta e sempre quero mais dessa graça que me renova e transborda ao meu ser. Debaixo dessa graça eu decido viver sua graça, meu Deus, me segue de perto. Graça que me leva diante de sua. Escuta uma coisa que eu vou lhe dizer. Existe uma mentira que é dita por aí, que todos os caminhos levam para Deus. Quem já ouviu essa mentira? Mas as Escrituras dizem que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer acabar com essa mentira hoje, de que você pode ser salvo por qualquer coisa ou pessoa, pela sua bondade, ou pelos seus olhos lindos, se você quer acabar com essa mentira hoje, vem aqui à frente e entrega a sua vida para Jesus. Levanta a sua mão e diz: eu quero a verdade, e a verdade é Jesus. Se você quer a verdade, se você ainda não aceitou Jesus, aceite hoje. Se você quer se reconciliar e voltar para Jesus, sabe o caminho da mentira, deixar para trás,
reputação mais importante tem que ser no céu. Não ligue para a reputação humana. Se precisar aceitar Jesus, aceite de novo. Comece de novo. Você nunca vai começar mesmo do mesmo ponto, porque você já não está no mesmo lugar. Mas profeticamente no mundo espiritual, talvez você precise recomeçar. Então aceite Jesus hoje, reconcilie-se com o Senhor. Alguém aqui esta noite quer se reconciliar com o Senhor, renovar a sua comunhão, porque a aliança ninguém nunca perde, né? Então se você quiser renovar a sua comunhão com Cristo, levanta a tua mão e eu venho aqui contigo fazer uma oração com você.